Fala povo supimpa, tudo beleza? Em instantes vocês ficarão com o programa Lola Talk desta semana, mas antes convido você a se inscrever em nosso canal caso ainda não seja, também a ativar as notificações e se gostar do programa de hoje não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário abaixo e também compartilhar para que outras pessoas também possam ouvi-lo. Agradecimento especial também aos apoiadores que fazem da existência deste programa possível. Chácara Pomer, Limeira Clube Turismo, Empório Vaz, Editora Sinodal, Veterinária Gabriele Sassi, Inovatec Automecânica, Jog Music, Lar Luterano Belém, Pé Chique Calçados, Visagem Espaço de Beleza e WPC Limeira. Muito obrigado e agora fique com o programa na íntegra. Pessoal, hoje nós estamos recebendo aqui via Meet o Lucas Ulrich, né? Olha, o sobrenome tem aqui nos Pires, hein? Eu não sei não se você não tem um pezinho de parente aqui nessa região, hein? Se estamos entre boas, são parentes. Aqui nos Pires todo mundo é parente, gente do céu. Mas é isso aí. Então, o Lucas, ele se formou em teologia pela FLT, né? Eu vou deixar ele se apresentar agora. Tem muita gente aqui nos Pires que conhece o Lucas, né? De encontros de juventude, enfim. Eu também o conheci num desses encontros do Sino. A gente bateu papo, enfim, fizemos uma amizade legal. Lucas, se apresenta, por favor. Então, oi pessoal, aí quem está ouvindo. Eu estou muito feliz de estar aqui de novo. A gente já começou essa conversa aqui no ano passado, eu acho, lá. Acho que foi agosto, né, Márcio? Para eu estar aqui de novo. Pois é. E aí chegou, graças a Deus, chegou o tempo aí a gente tá gravando. E, então, eu sou o Lucas Ulrich, eu tenho 26 anos e eu sou formado em teologia pela FLT, lá em São Bento do Sul. Fiz o meu estágio em São José, comunidade de Campinas, na Grande Florianópolis. E fiz meu período prático um tempo no Rio Grande do Sul. E depois, então, um ano fiquei em Santo André, São Paulo. Fiz lá bastante meu período prático. E foi um tempo muito bacana. Lá que eu conheci a Márcia, conheci o pessoal lá dos Pierce, o pessoal todo da UP de Campinas. Muito, muito feliz em conhecer esse pessoal. E é um povo que eu guardo com muito carinho. Assim, todo esse pessoal de São Paulo, assim, tem com muito carinho. Assim, um tempo muito bonito que eu passei lá. E aí, então, fui aprovado no exame para o ministério e fui ordenado no dia 18 de fevereiro do ano passado. E no dia 1º de março eu assumi a comunidade evangélica de Conselho Luterano em Porto Velho, Rondônia. Então, desde o ano passado, 1º de março, eu trabalho oficialmente como pastor aqui em Rondônia, na capital. Nossa, mas você nasceu onde, Lucas? Eu nasci em Tenente Portela, no Rio Grande do Sul. Gente, olha os extremos. Você passou por todo lado, já conheceu um monte desse país também, né? Já conheci bastante. Que daí você nasceu no interior do Rio Grande do Sul, foi para Santa Catarina. Fui para Santa Catarina, de Santa Catarina para Santo André, de Santo André para Rondônia. Realidades assim bem diferentes, né? Total, assim. Eu digo, claro, a gente vai dizer nenhum lugar é igual ao outro. Acredito que não, né? Mas as realidades, assim, todas foram muito diferentes. Uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, muito diferente de uma grande capital como Florianópolis, que já é diferente, então, dessa metrópole que é São Paulo, que é algo gigante, né? E agora muito diferente também dessa realidade agora aqui de Rondônia, de Porto Velho, do norte de Rondônia, né? Nossa, então assim, você tem alguma bagagem já para falar da diferença, né, das realidades das comunidades dentro da ISLB, né? O contexto todo, né? Como é diferente e como você tem que atender as diversas realidades e trabalhar nessa igreja, né? Uhum. E aí, esse é o nosso assunto de hoje, né? Pois é, vamos falar um pouco disso, dessa diversidade, eu acho que especialmente também aqui no norte de Rondônia, não só de Rondônia, né, mas nessa região aqui do norte do Brasil aqui também, né? Então fala um pouquinho como é que é essa questão aí de Rondônia. Então, eu até brinco, né, que eu vim para Rondônia a primeira vez em 2014 no Congrenagem. Nossa! E eu nunca imaginei que 10 anos depois eu voltaria para Rondônia como pastor.
Então, deu bem certo. 10 anos depois, eu voltei para Rondônia já como pastor. Quando eu vim para cá, eu tinha 15 anos. E aí, então, com 25, eu vim para cá, então, como pastor. E aí, o pastor mais jovem do Sínodo, né? E agora, com a nova lista de envios, eu vou continuar sendo mais jovem aqui do Sínodo ainda, né? E o nosso Sínodo é um Sínodo bem grande aqui, em comparação com as outras realidades, como a gente tinha até comentado há pouco, né? Porque o nosso Sínodo, ele pega Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima e noroeste do Mato Grosso. Tem uma paróquia lá no Mato Grosso também. Então, é um sínodo bem grande. E aí, essa é a nossa realidade aqui desse sínodo, né? E eu estou numa paróquia mais ao norte de Rondônia, a paróquia mais ao norte de Rondônia. As outras paróquias ficam, digamos assim, da cidade de Ariquemes para baixo. Eu estou em Porto Velho, a 200 quilômetros ainda de Ariquemes. E Porto Velho faz divisa com Acre, faz divisa com Amazonas, faz divisa com, assim, nessa região toda aqui. E eu atendo, assim, pontos de pregação em 3 estados. Eu brinco, né? Sério? Interestadual. É interestadual, sou pastor interestadual, assim, né? Mas tem sido também um desafio, assim, que num primeiro momento, quando eu fui ver sobre isso, acho que assustei, assim, eu me assustei, pensei, cara, como eu vou dar conta disso, né? Como que vai ser isso? E tem sido um ano de aprender a se virar com isso, a estar nessa realidade que é muito bonita. Eu cheguei para cá, então, dia 25 de fevereiro, e logo em março, quando eu fiz uma primeira viagem para alguns pontos de pregação mais distantes, eu lembro que era a época das águas aqui, né? Que é esse período de chuva, né? Que começa lá em outubro, por aí, e vai até abril. E aí eu lembro que eu fiquei encantado já, porque era água para todo lado, assim, né? Era água, era coisa linda, só estrada no meio. Aí chegou junho em diante, daí é o período de seca, assim, de maio em diante. Aí secou. Né? Enfim, é um pouco desse contexto maior, assim, de sínodo, de igreja, de comunidades. Mas diz para mim, assim, você está na comunidade ali em Porto Velho, teu ponto de pregação mais distante, quantos quilômetros dá daí? Eu acho que eu vou começar pelo mais próximo, né? O mais próximo que eu tenho é 120 quilômetros. Nossa! Então, eu tenho 5 pontos de pregação em atividade hoje, né? E um ponto de pregação que a gente tem aberto, que é em Rio Branco, no Acre, que a gente, por enquanto, não está tendo nenhuma celebração lá, nada, mas tem se pensado missionariamente, junto também com o Sínodo e com a igreja sobre Rio Branco, né? Uhum. Mas eu atendo, então, 5 pontos de pregação, o mais próximo, além de Porto Velho, né, que é aqui onde eu trabalho. Eu não moro do lado da igreja, eu moro a 5, 6 quilômetros da igreja, 5 quilômetros mais ou menos. Uhum. Então eu atendo Triunfo, que é no município de Candeias do Jamari, que é a 120 quilômetros daqui. Atendo União Bandeirantes, que é a 180 quilômetros daqui. Nova Mamoré, em torno de 280. Nova Dimensão, que é um distrito do interior de Nova Mamoré, que fica a 340, e atendo Boca do Acre, no sul do Amazonas, a 565 quilômetros, mais ou menos. Gente, mas como é que você faz? É um final de semana em cada canto, assim, vai dividindo? Como é que vocês trabalham essa questão? Porque a distância aí, gente, 500 quilômetros é 8, 10 horas de viagem, dependendo da estrada. Então, aqui em Porto Velho a gente tem 2 cultos mensais, mas são atividades também, digamos assim, 2 semanas de atividades mensais aqui em Porto Velho. Temos um pequeno grupo jovem, que tem começado no passado. A gente tem se reunido geralmente aqui em casa, assiste alguma coisa, bate um papo, conversa. Tem culto infantil aqui, tem Arte das Crianças, que é um projeto que a gente começou ano passado, dia 17 de agosto, com 18 crianças. Dia 12 de outubro, a gente envolveu mais de 70 pessoas lá na igreja. Que legal. As crianças, né? Foi um trabalho bem bacana. Então, aqui é 2 vezes por mês. Em Triunfo, que é esse ponto de pregação mais próximo, lá também é 2 vezes por mês. Então, lá tem culto, tem encontro de jovens, lá. E além das visitas.
Aí, os pontos de pregação de União Bandeirante, que é 180 quilômetros, Nova Mamoré, 280, e Nova Dimensão, 340, é uma vez por mês. Mas aí, como que eu faço? Quando eu vou para o ponto de pregação, nessas três eu faço sempre na mesma rodada, digamos assim. Aí você já vai Eu começo passando. pela mais distante, aí vem a Nova Dimensão, Nova Mamoré, União Bandeirante, daí eu já no domingo à tarde retorno para casa. Saio na sexta e volto no domingo. Boca do Acre, no Amazonas, lá é em torno de 3 a 4 meses, porque é uma comunidade pequena, é uma longa distância, e não tem como fazer isso diferente, assim, né? Uhum. Então, eu começo, às vezes, quando eu vou para a Boca do Acre, eu começo, saio aqui na madrugada da quinta, aí vou para lá, aí emendo com as outras 3 de novo na volta. Então, eu saio daqui na madrugada da quinta e chego em casa no domingo à tarde, domingo início da noite, assim. Mas uma vez por mês eu vou fazer essa rodada de sair na sexta e voltar no domingo. É corrida, hein? É. Nossa, a gente fica aqui pensando assim, nossa, daqui para Ribeirão Preto, dá o quê? Acho que não sei se dá 150 quilômetros. A gente já fica pensando na distância, o quanto gasta, o quanto tem, o quanto não sei o que, sabe? E aí a gente vai vendo essa questão, né, da sua realidade ali, que um ponto de pregação mais distante é 380 quilômetros, né? 565. 565, mais não. Gente, E esse povo que tá aí, geralmente é gente que veio do sul ou é fruto de missão também? Os nossos membros hoje, a maioria deles são capixabas. São pessoas que vieram do Espírito Santo para Rondônia. Ah, do A Espírito grande Santo. maioria, isso. A grande maioria aqui. A migração em Rondônia, assim, né, os membros luteranos, né? Sim, tem gaúchos, né? Pessoas que vieram do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, enfim, né? Mas a maioria deles são imigrantes do Espírito Santo para cá, ou que os pais vieram até o sul do estado, região sul, Cacoal, Espigão do Oeste, aquela região ali, Alta Floresta, essa região, e de lá migraram, então, para a região aqui mais norte do estado. Então, e vieram para cá. Então, ou é gente que veio do Espírito Santo direto para cá, ou que veio do sul do estado, assim, do sul, essa região de Cacoal até aqui. E esse povo trabalha com o quê? A grande maioria deles são pecuaristas, agricultores, que vão lidar com gado, com café, principalmente gado, assim, né? Criação de gado. Aqui. Tem um sítio, vão ter o seu sítio, vão trabalhar assim. Alguns vão ter outros empregos além do sítio, mas vão ter o sítio também. Então, mas é mais. Isso dos interiores. Aqui, em Porto Velho, já por ser a cidade maior aqui, né? Então, tem gente com outros trabalhos, sejam funcionários públicos, a maioria deles são funcionários públicos, ou funcionários em empresas privadas, gente que tem seu negócio, profissionais liberais, aqui em Porto Velho. Mas a maioria, assim, de quem é membro dos pontos de pregação, eles são agricultores. Conta um pouquinho agora a sua experiência como pastor. Nossa! 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 Ele tá recém-formado, assim, trabalhando numa realidade, assim, bem diferente daquela que você cresceu. Queira ou não, é diferente das realidades por onde você passou na questão da sua formação, né? É bem diferente. Então, nossa. Mas uma coisa eu falo pra você, quando a gente sai da faculdade é uma coisa, a realidade é outra situação. Aí não pega, né? Não pega do dia a dia. Aí é aí que é realmente o nosso aprendizado. Eu falo isso de experiência própria, porque me formei professora, então já estou aposentada, mas ainda gosto de exercer. A gente sempre está aprendendo, né? Sempre vai lidando com realidades diferentes e vai aprendendo. Agora fala um pouquinho assim dessa tua expectativa, dessa tua relação com o sino do comunidade e paróquia aí, como é que tá indo? Eu desafios, tive uma conversa há um tempo atrás, né, com a pastora sinodal aqui do nosso sínodo. Eu falei, a gente teve uma conversa agora no final do ano, assim, para ela conversar com os novos que chegaram de primeiro envio aqui no sínodo, né? E para mim,
veio muito uma realidade, eu acho, daquela música dos Titãs, é preciso saber viver. Ah, Eu acho que para mim isso resume assim, muito esse ano, assim, né? De dizer assim, olha, foi preciso saber viver aqui e foi muito bom saber viver aqui. Está sendo muito bom viver aqui. E esse ano de ministério tem sido assim. Tem um ano que eu não vou dizer que foi só flores, que teve pedra no caminho, que teve flor que a gente se espinhou, mas teve as belezas dessas flores também, né? Então, teve dificuldades, eu acho que teve muita coisa que eu tive que aprender, e estou aprendendo ainda, né? Eu não estou pronto nem votar, né? Aquela clássica que a gente vai dizer, né? A gente está sempre aprendendo, aham. mas esse ano foi assim, foi aprender com a comunidade a ser pastor dessa comunidade, sabe? Eles me ensinaram e estão me ensinando, assim, ainda. E, e é preciso saber viver no meio disso, dessa realidade, das inseguranças de alguém que chega novo de um local, né, de ter várias inseguranças. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou indo pelo melhor caminho? Será que está certo? Será que está errado? Como é que está tudo isso? E também, do outro lado, teve isso de dizer assim, teve muita beleza nesse ano, assim, sabe? Então, por exemplo, tive que aprender, exemplo, projetos. A comunidade aqui de Porto Velho, a gente tem projetos com a ISLB a nível nacional. Um dos projetos é a questão de que vem uma ajuda para nós aqui com combustível e coisa por essa questão de a gente ser uma comunidade com poucos membros, um projeto missionário. E aí, a fazer relatório de projetos. Só que não é só um relatório, é um relatório de acordo com o formulário, de acordo com o aplicativo que a igreja faz. Então, eu tive que aprender a isso também. Outra coisa que a gente vai aprender é a fazer projetos. Agora a gente está escrevendo novos projetos, então tem que aprender a escrever esses projetos, que também são de acordo com formulários, que já não é igual aquele outro projeto que a gente já tem aprovado, que é um novo formulário. A gente vai escrever um novo formulário, um novo projeto, são novas coisas, são novas cobranças, projetos aprovados. A gente precisa também de documentação para receber o recurso desses projetos. A gente vai aprendendo a lidar com isso, com situações que vão surgindo. Quando alguém pergunta uma declaração da igreja para dizer que eles são membros da comunidade rural para aposentadoria. Como que faz isso? A gente aprende a fazer isso, sabe? E são situações que vão surgindo e eu vou aprendendo, assim. E tem sido também, como fazer uma igreja crescer? Eu acho que essa é a pergunta de todo ministro da SLB, né? Como que a gente vai fazer a igreja crescer? Eu acho que é um desafio de todas as comunidades nesse sentido, no âmbito nacional, né? Isso. E como crescer, então, na região norte aqui de Rondônia, nesse contexto aqui, sabe? Numa realidade em que tem comunidades que não conseguem estar uma vez por mês, sabe? Como que vai ser assim, sabe? Se às vezes estando toda semana numa comunidade já é difícil, imagina uma vez por mês, ou 2 vezes por mês. Como que dá um gás para conseguir também, ao mesmo tempo, me cuidar no meio de toda essa correria para poder cuidar das pessoas. Mas tem sido muito, eu acho muito legal, assim, ser pastor aqui. E tem uma frase de um pastor amigo meu que quando eu cheguei, ele um dia me disse assim: eu fui muito mais cuidado do que cuidei da comunidade. Olha que legal. Esse cara é um pastor incrível, assim, eu admiro muito. E eu diria assim, esse ano eu também fui muito cuidado pelas pessoas daqui, assim, sabe? De pessoas que cuidaram, que se importaram e que entenderam que também eu estou aqui para aprender junto com elas. Sim, eu sou pastor, mas ao mesmo tempo estou aqui para cuidar, mas também para se cuidar. Isso foi muito bonito nesse ano poder perceber isso, assim, né? Então, toda pedra no caminho você pode tropeçar, toda flor tem espinho, você pode se espinhar, mas vale a pena saber viver e vale a pena ser pastor aqui em Rondônia, tá? Porque é graça de Deus. São desafios, né? São desafios. Eu fico imaginando essa questão, tudo novo, tudo diferente, distância, longe de família também, né? Tá certo que a internet, essas coisas ajudam, mas não é a mesma coisa você tá no convívio familiar, isso faz falta, né? Eu acho que assim,
para mim tem uma realidade do primeiro culto que eu fiz num dos pontos de pregação aqui, de União Bandeirantes. É um ponto de pregação muito querido que eu tenho aqui. É esse ponto que fica a 180 quilômetros daqui de Porto Velho. Pertence para Porto Velho, ainda município de Porto Velho. Só que, então, depois de fazer a rodada, comecei Nova Dimensão na sexta, Nova Memória no sábado. E tem um travessão aí para passar, para chegar, porque é um travessão de 45 quilômetros, voltando pela BR para chegar em União Bandeirantes, para não precisar fazer uma volta pelo estradão, que daria em torno de 110 a mais. Então, eu faço 45. E esses 45 são de chão. Desses 110, são 60 de chão. Então, é até melhor passar pelos 45. E o primeiro culto que eu fui fazer lá, choveu muito, do sábado para o domingo. E o culto lá era no domingo, a gente tinha marcado às 9. Acho que foi o primeiro culto que eu marquei às 9. Não, às 9h30. Todo culto lá é 9h30. E eu saí bem cedo, assim. Tinham 2 senhoras ainda comigo. A gente saiu bem cedo, assim mesmo, para ter tempo. Vai que desse alguma coisa. Foi o primeiro culto que eu fui fazer lá. Celebrar com eles. E aí, assim, muita lama na estrada. E chegou um determinado momento, assim, que a estrada estava bem lameada. Tinha um caminhão atravessado, atolado já. E nesse tempo eu fui tentar passar com o carro do lado do caminhão. E quando o carro estava próximo, assim, ele deu uma resbalada e caiu na valeta, do lado do caminhão. E aí, uma das primeiras coisas que eu comprei quando eu cheguei aqui, eu sabia que era época de chuva, eu comprei um par de botas de borracha. Eu deixava lá no banco de trás. Isso, eu deixava lá no banco de trás, assim, do banco do motorista. E aquele dia foi o primeiro culto lá, eu inaugurei a minha bota já. Aí eu consegui ainda sair com o carro de ré. Aí foi aquela coisa, raspa o para-choque no barranco. Aí já deu... O para-choque já estava quebrado, aí já deu uma soltada a mais. E aí tem que sair de ré e lá não pega sinal de telefone em lugar nenhum, assim, né? Só Wi-Fi. Então fui de ré até na primeira casa que tinha próximo, que eu vi que dava para entrar de ré com o carro. E lá fui eu, pedi senha do Wi-Fi, para conseguir avisar o pessoal do culto que o carro não tinha dado uma toleira, não tinha conseguido passar. Aí, um dos senhores desse ponto de pregação, um senhor muito querido, assim, que sempre me recebe lá, pastor, calma aí, eu vou te buscar, minha caminhonete é tracionada. Aí o culto tinha que acontecer. Só que nesse meio tempo, foi tentado desatolar o caminhão, e o caminhão atravessou por completo no meio da estrada. Aí não passava. E aí isso foi um tempão, assim, aí lidando e tal, até conseguiram colocar o caminhão totalmente dentro da valeta, para dar passagem do lado. A gente cruzou, eu cheguei no culto, e aí foi curioso, assim, né, que antes de chegar no culto, uma das primeiras, o pessoal estava lá esperando, assim, né, e a igreja quase cheia, assim, os membros todos lá, esperando, o pastor preocupado que o pastor ia chegar, e a primeira coisa que a gente faz é limpar a calça, tinha barro na calça, mas o talar por cima cobriu isso, e aí vem, de novo, né, o talar muitas vezes vai com... Aí, de novo, simbólico, assim, foi legal porque deu para explicar para o pessoal. O talar, às vezes, cobre a nossa sujeira como pregador e deixa limpo para a palavra de Deus. Ele mostra para a palavra, né? Não quer apontar para nós, mas para a palavra. E naquele momento, literalmente, ele escondeu a sujeira da minha calça para que o culto acontecesse. Aí tem uma foto muito simbólica que na verdade aconteceu que antes de entrar na igreja, do lado da porta da igreja estava o par de bota de borracha que eu usei. Então, e no fundo, estou eu celebrando o culto, né? Acho que é uma das fotos, assim, que mais marca esse ministério aqui em Rondônia também, né? Tem muito desafio, mas, ao mesmo tempo, quando tu entra lá e vê o povo todo lá na igreja, os membros vêm, a gente tem quase, assim, se não quase mais de 100% da frequência dos membros da nossa comunidade com função paroquial nos cultos. Entendi. É legal isso, né? São experiências, né? Que você vai gravar e vai ficar pro resto da tua vida ali, né? É crescimento também nessa hora, né, Lucas? Então tem sido essa um pouco dessa realidade daqui, né? E também, algo que, de novo, né, eu nunca tinha vivido antes, foi... Aqui choveu dia 4 de maio. Choveu 28 de abril, deu uma chuva boa, assim, né? E 4 de maio deu uma chuvinha. Aqui em casa, choveu, se foi dar uma garoa mesmo,
dia 17 de agosto. Nossa, é um tempo... E aí deu mais uma chuvinha dia 22 de setembro, uma garoa também, foi no dia do nosso culto de ação de graças aqui em Porto Velho, deu mais uma garoa. Choveu mesmo dia 17 de outubro. E aí foi muito, o pessoal falava, pastor, tu vai ver que depois que começa o período de chuva, as coisas ficam verdes de uma hora para outra. Uhum. Choveu dia 17, estava seco, como se tivesse tudo seco e morto, a grama. Dia 18 e 19, estava tudo verde. Assim, algo divino mesmo. Assim, foi literalmente um período que mudou, estava seco, com a primeira chuva tudo ficou verde. Então, também é algo que a gente vai aprendendo a lidar com essa realidade aqui. Aí o sínodo, são quantas paróquias? Quantos pastores vocês são aí nesse sínodo, vamos dizer assim? São em torno de 16 pastores e pastoras, assim, né? Aqui no sínodo. Se eu não me engano, são isso. Em torno disso, assim, né? Uhum. E, por enquanto, agora a gente tem uma paróquia ainda que tem duas, tem ministros, né? Uhum. Mas uma delas recebeu envio, e aí tem agora esse trâmite de aceitar envio e ajeitar isso ainda, né? Mas uma ainda, então, por enquanto, está na busca ainda de um novo ministro, coisa, né? Mas as outras são todas com campos preenchidos. Mas aí a gente vai ver o tamanho, né, do sínodo geograficamente. Sim, é enorme, Para né? 16, em torno de 16 ministros e ministras, né? É um desafio, assim, para o pessoal. Vocês conseguem se reunir pelo menos uma vez por ano, alguma coisa? Conseguiram, pelo menos ano passado, que você tem? São duas CMs, duas conferências de ministros presenciais por ano. Uhum. Ano passado, aí teve a nossa CM em abril ou maio, acho que foi maio. Ela foi em Manaus. Ai, Então, que foi um legal. projeto escrito assim também pelo Sínodo e também nesse foco da gente conhecer algumas das outras realidades assim do nosso Sínodo, né? Então, foi a gente conhecer Manaus, a realidade da comunidade de Manaus e estar lá uma semana, tivemos atualização teológica e conferência de ministros lá. Uhum. Foi muito, muito bacana. Assim. Foi um esforço tremendo por parte da diretoria do Sínodo, do Conselho Sinodal, da Pastora Sinodal, apoio da igreja, para que isso pudesse acontecer lá. Então. Porque geralmente acontece em Cacoal, onde o Sínodo tem um centro de formação. Uhum. Né? Então, e aí, em novembro, a gente se reuniu, então, lá em Cacoal para a nossa atualização teológica e conferência também. Aí é duas por ano presencial. Assim, que é o momento que a gente tem de encontrar os colegas, assim, né? Porque eu tenho a colega mais próxima de Ariquemes, está a 200 quilômetros daqui, né? Então, também. Ela tem uma realidade também corrida, e eu também com longas distâncias, então é nesses momentos, assim, de CM, de atualização teológica só. Numa emergência, assim, também fica até difícil, né? De um ajudar o outro, né? Uhum. Mas a gente tenta, assim, todo mundo tenta estar junto, assim. Eu digo, uma das coisas que faz esse trabalho aqui ser leve, assim, também é uma boa equipe de colegas, assim, sabe? Uhum. A gente tem uma parceria entre nós. E eu aqui tem todo o mérito também da pastora sinodal que corre para isso também, sabe? Que está junto com as comunidades, que tem buscado ajudar, não só dela, mas parte também agora da igreja, assim, né? Que, pelo menos para mim, a realidade aqui de Porto Velho tem sido bem. Eles têm sido presentes, assim, né? Com ideias de projetos, com incentivo de projetos. Então, eu não posso também dizer assim que não tem, porque está tendo essa ajuda deles, assim, né? Mas eu acho que aqui tem que falar, eu acho isso, né, Márcio, que o ministério, ele não é nosso, ele é de Deus, né? Mas Deus confia ele para nós e muitas vezes ele não é fácil, mas Deus tem colocado pessoas, e eu acredito que o reino de Deus, assim como a gente sempre ouve e fala, é um reino de amigos. E o ministério precisa ser um, um lugar com amigos também. Então, eu tenho colegas e amigos que me ajudam também nesse ministério. Se hoje, esse ano, hoje, apesar das dificuldades, ser um ano em que eu pude servir com alegria, foi porque eu tenho por trás de mim amigos. Amigos que talvez, alguns aqui já,
em Porto Uhum. Velho, mas também muitos deles que estão distantes, sejam em outros sínodos, sejam no centro do Brasil, sejam no sul, mas que estão aí e que de algum jeito eu consigo me apoiar neles, assim, sabe? Para que o ministério aqui possa ser um servir com alegria em meio a tudo isso. Então, se o reino de Deus é um reino de amigos, o ministério também faz a gente experimentar esse reino de amigos no ministério. E eu acho que isso é muito importante assim, para quem está nessas realidades, em todas as realidades, né, agora Sim. do pastoreio da nossa igreja. Eu acho que em qualquer região, qualquer lugar, você precisa ter o apoio para troca, ah, né? Dependendo da situação, aconteceu um problema, tal, então eu posso estar conversando com alguém, trocando experiência, né? Nesse sentido, porque a gente não sabe tudo. Muitas vezes uma pessoa de fora pode ver a situação de uma maneira um pouquinho diferente e te dar um rumo, acender uma luz, acender um fósforo, alguma coisa assim que dá para direcionar melhor a situação, né? Uhum. E eu acho que, claro, né, eu acho que quem também quiser ver um pouco mais da realidade aqui, eu acho que eu vou fazer aquela clássica, né? É. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, ISLB PVH, no Instagram, ou no Facebook Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Porto Velho. Então, as nossas redes lá é publicado assim as fotos, muitos de como que é os cultos que acontecem, porque desses pontos de pregação tem 2 deles que não tem o templo, assim, a construção da igreja, o Uhum, templo, assim, né? Então, os cultos acontecem na casa. Então, tem horas assim que o pessoal aí na época de seca que a gente enfrentou aqui, que foi bem severa, com poeira, com fumaça, foi bem difícil, assim. Em agosto, antes do culto, estavam eles lá molhando o pátio da casa para não dar poeira, ajeitando uma tenda porque tinha batizado, puxando cadeira, era o pessoal trazendo nos carros deles cadeiras, porque deu bastante gente nos cultos, e é assim que vai acontecendo. Isso também é publicado lá, assim, porque às vezes a gente, é uma forma de perceber as outras realidades também por meio das redes sociais, assim, né? Eu acho uhum. muito bacana que a gente tenha isso. Né? E aí podem acompanhar já esses trabalhos que vêm acontecendo aqui. Não, legal. Muito bom. Olha, Lucas, eu acho que tá. João, tem alguma pergunta aí, João? O João tá de boa ali, ó. Tá quietinho lá no cantinho dele. Só ouvindo a gente bater papo Na hoje, verdade, viu? eu tô, nesse momento, tô observando aqui a página de Porto Velho no Instagram. Ó, Olha, olha ele já aí, chegou lá, deixa o ó. seu like, deixa o seu Legal, like lá para nós, segue. legal. Lucas, nosso tempo também já tá indo quase. Eu queria, assim, agradecer a sua participação. Eu sei que você me enrolou ano passado. Eu ficava no teu pé, não, hoje não posso, hoje não sei o quê. Hoje aconteceu um imprevisto e não sei o quê, mas tudo bem, eu te perdoo, tá? Mas foi bem legal a gente conseguir hoje, né? Você tá voltando, então tá um pouquinho mais tranquilo. Aí a gente trocar ideia, bater esse papinho aqui, foi muito bom. Então agora eu abro para suas considerações finais. Ah, Ai, e eu agora? adoro. Não, em primeiro lugar, eu agradeço por esse bate-papo. Eu acho que é muito legal, assim, da gente sempre poder falar da realidade aqui das comunidades luteranas no norte brasileiro. Principalmente nessa região aqui do bioma amazônico, do norte de Rondônia, sul do Amazonas, que é uma realidade muito diferente daquilo que a gente costumeiramente vê também na igreja, assim, né, e ouve e vive. E eu acho que quando a gente tem essas oportunidades de falar um pouco sobre isso aqui, de contar, de motivar o pessoal para conhecer, quem quiser vir para cá para conhecer, quem quiser se mudar para Porto Velho para morar, gente, pode vir, tá? É um lugar bonito, pode vir para cá. Tem igreja luterana aqui, mas é sempre muito bacana poder contar um pouco, poder falar daqui, sabe? Para dizer assim, a nossa igreja, ela é diversa, ela é de diversas culturas, ela está em diversas regiões e ela também acontece de forma diversa, sabe? E poder falar dessa diversidade que a gente tem como igreja, como pessoas, como membros dentro dessa instituição que é a ISLB, é sempre um privilégio. Eu agradeço o espaço e agradeço também ao convite, à insistência da Márcia,
Aí, né, eu tô muito feliz de poder ter esse bate-papo, que é uma conversa que foi muito leve, né, e eu acredito que a intenção também daqui ser uma conversa que é leve, para a Sim. gente poder sempre de novo contar um pouquinho do que está vivendo aqui. Fico à disposição aí para precisar, para quando quiser um outro papo sobre algum outro assunto, que aí eu já não faço ideia do que eu vou falar, né, que já falei de 2 assuntos aqui, agora acho que acabou meus assuntos, né. Não, a gente procura outro, não se preocupa. A gente dá um jeitinho. E eu acho que quando a gente vai, ano passado, né, foi o, a segunda parte do versículo, mas Mateus 28:20, né, ide por todo mundo, e a gente entender que o ID da ISLB é para todo esse Brasil também. E Deus tem estado com essa igreja aqui no norte, e a gente pode perceber, pode testemunhar da presença de Deus. Eu acho que isso é pura graça. E Deus também abençoe vocês aí com esse projeto bonito que vocês têm do Lollapalooza aí. Eu ouço, admiro vocês e estou aí, se precisar. Valeu, Lucas. A gente agradece também a sua disposição hoje estar junto com a gente aqui, tá? Uhum. Um abraço, que Deus abençoe você no seu pastorado, que cuide, que guie, né, teus passos. Enfim, tudo está nas mãos dele, que ele te oriente, tá bom? Amém. Muito obrigado. Um abraço, Lucas. Um abração para todos. Tchau, tchau. Então, gente, esse foi o nosso bate-papo com o Lucas. Foi bem interessante conversar um pouquinho com ele, conhecer a realidade lá do norte do nosso país, saber um pouquinho sobre as distâncias, né, que aquele pessoal tem que percorrer. Enfim, foi bem gostoso. Então eu queria agradecer aqueles que nos ouviram. Esse bate-papo também vai para as redes sociais, vai estar no YouTube, né, João? Exatamente. Hoje já estará disponível a partir das 6 da tarde. Então, mais uma vez, obrigada e que Deus abençoe essa semana.